Qual que é essa ideia? Crescer, growth, crescimento exponencial. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou a Natália Hawashi. Que bom que você tenha acompanhado e a gente está em mais um café junto nessa jornada. Vamos lá! Qual é a temática hoje, gente? Qual é a temática? É uma temática muito, muito importante. Pensando no mundo moderno, pensando em o que a gente tem visto de tendência aí no mercado, que é a história do growth hacking. Gente, o que é growth hacking? De onde ele vem? O que eles comem? O que eles fazem? Growth hacking está voltado para crescimento, empresas modernas, é um pouquinho mais do mindset, né, do que a gente tem pensado aí em startup. Então, quero trazer um pouco dessa ideia de como praticar isso no teu dia a dia, pensando na tua carreira, nos teus negócios, teus empreendimentos, na tua empresa. E antes de falar de tudo isso, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, a gente vai chamar a vinheta. Então, lembrando, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser comunicado, compartilha, comenta aqui. Fez sentido? Não fez? Não gosto? Não gosto? Queria uma exploração diferente? Então conta aqui para mim como é que isso vai fazer mais sentido na sua aplicação e no seu dia a dia. Muito bem, então vamos para a vinheta. Vem comigo que agora eu vou te contar a história que leva a essa ideia do growth hacking, né? De onde surge isso? Lá em 2010, a gente teve o Sean Ellis, que começou lá no Dropbox, né? Com a ideia, eu diria ideia, porque na verdade o growth hacking, ele tem muito a ver com a tua mentalidade, né? Então o teu mindset é uma filosofia, é uma forma de pensar e que tem sim um jeito de fazer ela acontecer, ela tem um ciclo, tem uma metodologia por trás, tá? Então quando isso começa, o que está muito associado lá com a história do Dropbox? Os caras não tinham grana, eles tinham que fazer o crescimento do negócio acelerado, exponencial. E aí, como é que eu boto isso para rodar sem dinheiro e tendo aí uma vontade, um ânimo aí de retorno muito rápido? Eu vou usar uma ideia de growth. E aí, esses caras depois, eles foram inclusive chamados de growth hacker, que é esse conceito que é muito ligado a você ter um crescimento rápido, trabalhar de uma forma muito colaborativa e multifuncional. Então você chama os caras certos para discutir qual é a grande sacada aqui. Por que é crescimento rápido, blá blá blá? O crescimento rápido está associado à resolutiva de problema rápido. Então, como é que você cresce rapidamente? Pintou um problema, tiro da frente. Pintou uma barreira, tiro da frente. E quando a gente pensa em liderança, por que eu senti muita vontade de trazer esse tema aqui, tá? Do growth hacking. Quando a gente pensa em liderança, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Qual é a direção? Qual é a meta? Qual é o meu objetivo? Legal, a gente foi seguindo isso. E aí, como eu construo esse objetivo? Como é que eu refino ele? Qual que é a situação aí das empresas moderninhas, das startups? Você tem pouca grana, muitas vezes, você está sempre tentando angariar, né, investimento, você tem uma necessidade de crescimento rápido, óbvio, e você tem uma necessidade de tempo para esse negócio acelerar muito curto, então em pouco tempo. Exemplo, Uber. Exemplo, vamos dar, que veio rapidinho, veio nessa nova sacada aí do growth, que é o Uber. O que o Uber fez? Ele foi lá e ele falou, não tenho grana, o que eu vou contar com um problema que era, puxa, como é que eu coloco na palma da minha mão um aplicativo, uma história que você tem motorista à tua disposição a todo momento. Eles são simpáticos? Sim. Você pega a segunda vez com eles? Sim. Então vale a pena para aquele grupo, na segunda chamada, ter um custo menor. O Uber falou assim, vou bancar essa porque eu sei que ele volta. Então a expectativa de retorno dele é muito alta. Então essa sacada de conseguir um retorno, mas ao mesmo tempo trabalhar com um custo meio justinho ali para depois ganhar, é uma sacada genial. E é uma sacada onde você... qualidade para fazer o consumidor ter voltar, né? Porque isso tá ligado à boa experiência. Então não é que você vai fazer uma meleca. Tem um MVP, não é um MVP que fica assim, eu tô torto no MVP, ele não botou para andar. O MVP são 4 rodas.
4 rodas, o que significa? Que o carro tem que estar andando, tem que ser um carro. Pode ser um Fusca, pode ser um Uno, pode ser um supercarro, mas ele tem que andar. E supercarro não dá mesmo, porque o teu tempo ali, ele é curto. Então, uma das premissas que a gente tem nessa história do Growth Hacking, que é muito mais uma mentalidade, é você precisa pensar no que está acontecendo, tirar da frente encrenca e pensar quais são as próximas. Ah, Natália, mas esse Growth Hacking é uma baguncinha? É a turma doidinha que é rapidinha lá das startups? Não. A minha resposta é não. A coisa é organizada. Existe um ciclo por trás do Growth Hacking. Tá? Eu falei aqui de premissas, mas o Growth Hacking ele é todo materializado. Você tem muito a ideia de teste, né? Você colocar um teste, putz, funcionou? Legal, bota o negócio para rodar e faço o rollout. Agora, isso precisa ter um custo barato e precisa pensar em articulações que estão na palma da mão. Por exemplo, eu fazia muito isso como vendedora, tá? Na época que eu trabalhei muito em área de vendas, no varejo, enfim. Que era o seguinte, como é que eu peço indicação para cliente? Como é que eu peço indicação? Por favor, você pode passar algumas pessoas aqui do seu contato para... Então, o cliente indica cliente é um processo que acontece muito na metodologia do Growth Hacking, na mentalidade até. Porque isso é mentalidade, turma. Você tá num táxi, você já pergunta, oh, legal, então pode passar uma indicação para o meu negócio? Você tem que ter isso muito na veia. Isso é a veia comercial. Isso é a veia de vendas, que não é uma área. Vendas não é uma área, vendas é uma competência. Então, essa ideia que o Uber teve, como ele usou isso, foi uma forma muito simples, barata, fácil de fazer. E que a gente pode aplicar essa mesma ideia no dia a dia, certo? E aí, o que a gente pode trazer aqui de bacana? E para a gente tentar amarrar esse ponto que a gente acabou de trazer, a gente tem que pensar o seguinte: o que está por trás do cliente indica cliente? Isso acontece há tipo 30 anos em todos os mercados. O que está por trás é uma coisa que faz esse cliente vir e fazer sentido, que é a experiência desse cliente. Se esse cliente não tem uma boa experiência, você vai indicar? Você não vai indicar. Você vai pegar o teu celular, no caso, o meu não está aqui, mas você vai pegar o teu celular e vai falar assim, opa, eu não vou passar para você agora, tenho medo. Por quê? Eu tenho medo da experiência que você pode gerar. Então a gente está falando de uma experiência assim, de processo, uma experiência que seja simples e uma experiência também que no final a pessoa possa te recomendar. É isso que acontece no Uber. Você tem uma recomendação, um boca a boca que fez a coisa simplesmente escalar para todo mundo. É uma questão simples, é uma questão de um app que roda em qualquer smartphone. Então, essa simplificação e essa forma de escalabilidade é o que trouxe esse crescimento acelerado. E aí, como é que isso funciona para o meu mundo? Talvez isso seja no mundo das startups, talvez isso não sirva para mim. É aí que estamos, talvez, não aproveitando essa história do Growth Hacking. A gente tem que se aproveitar disso, porque isso você pode aplicar no teu dia a dia. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho um problema, vamos chamar quem conhece aí do problema para uma mesa e vamos tentar resolver? Vamos tentar propor uma solução? Vamos acompanhar o resultado dessa solução? Vamos olhar se de fato essa solução aconteceu? Vamos colocar isso como uma coisa que está relacionado à nossa diretriz estratégica, ao nosso objetivo, à nossa meta? Porque se isso não tiver amarrado à meta, nada faz sentido. Por isso que a gente sempre traz a ideia do Growth Hacking como uma forma de associar a tua estruturação de metas e objetivos. O Growth, ele tem que ter uma missão. Então, é crescer? Sim. Crescer o quê? Então, esta sacada é o que a gente precisa definir antes de definir qualquer forma de trabalho associada a essa mentalidade, essa metodologia que traz o Growth Hacking. Muito bem, Nath, e aí como? Porque o ponto é o como, né? O que a gente já sabe, vamos pensar o como. O como fazer isso é onde está o X da questão. Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente executa isso? Como é que a gente faz isso na prática? Passo 1, do zero. Do zero você vai começar a fazer a brincadeira dos ifs.
E se esse processo fosse diferente? E se eu conseguisse fazer ao invés disso, uma alternativa aqui? E se eu antecipasse essa informação? E se eu pensasse uma forma que a gente ainda não tentou fazer? Então tudo começa com os ifs, que vai enquadrar aqui numa história de hipóteses e possíveis solução. Mas como? Através de uma coisa muito simples, e por isso que essa metodologia ela é bacanérrima, que é o tal do brainstorming. O brainstorming, gente, é ali onde você vai organizar as ideias, a turma vai palpitar, e aí a gente vai conseguir definir o quê? Um 5W2H plano de ação. Eu já não posso contar tudo isso. Que tenho aqui a minha produção dizendo assim, não, vai antecipar? Sim, talvez. Vou só jogar. Joguei. Mas isso vai vir aonde? Vai vir na aula, que aí eu vou detalhar muito essa história de como a gente vai poder estabelecer isso. Mas já ficou aqui uma dica do brainstorm. A minha ideia, inclusive, é na próxima, né? No próximo Café com a Nath, explorar um pouco mais esse brainstorm, que é uma primeira grande etapa depois que você define os grupos de ifs que você vai ter para resolver. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui esse café, que foi muito bacana, muito legal, obrigada pela sua companhia, que valeu super. Eu quero te contar que no próximo café a gente deve falar um pouco mais sobre Growth Hacking e aí a gente deve dar um deep dive, dar uma mergulhadinha aí na história de brainstorm. Como que eu faço isso? Como que eu construo? Né? Uma sessão que ela é simples e a gente pode fazer isso de forma mais didática, dando alguns exemplos do que eu já vivi, porque eu acho que isso funciona super. Além de deixar uma coisa muito legal, que é a participação das pessoas, as pessoas querem estar envolvidas, elas querem fazer parte, você como líder, você como protagonista, que faz parte dessa comunidade, da nossa escola de liderança, você tem que ter isso na mentalidade, né? Trazer as pessoas e de forma colaborativa, multifuncional e que a gente possa pensar em coisas na prática e fazer acontecer, porque o ser humano ele trabalha por realização. Fica essa dica, fica essa. Gostou do conteúdo? Se você gostou do conteúdo, ficou até o final, agradeço muito a sua presença, curte, Respira. Então, muito bem. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, ativa seu sininho, compartilha, recomenda e comenta também, por que não? Falar, não, quero ouvir mais sobre uma coisa ou outra. E a gente traz esse tema para cá porque ele pode fazer a diferença na tua entrega do dia a dia. Muito bem, muito obrigada. Espero você aqui na próxima terça-feira em mais um Café com a Nath. A gente disse... Tchau!